Olá, hoje me disseram assim, poxa Renato, eu estou tendo que suportar essa atitude porque ela me ajudou tanto. E a outra frase que uma pessoa me disse foi, olha, eu ajudei tanto essa pessoa que ela não pode sair mais de perto de mim. Ou seja, duas frases complicadas que envolvem a gratidão e a escravidão. Duas frases que pessoas que eu amo vieram falar comigo sobre situações que uma está tendo que suportar porque um dia foi ajudado por uma pessoa e acha que ainda deve suportar situações ridículas porque um dia foi ajudado, e a outra pessoa é uma pessoa que ofereceu ajuda e se sente no direito de manter a outra pessoa ajudada em uma escravidão. Ou seja, a conversa vai de que a gratidão não é escravidão. Mas, ao ouvir isso, eu pedi, Jesus, me ensina na tua palavra algo que eu possa falar para essas pessoas, porque o Senhor disse que o teu Espírito está sobre o Senhor e o Senhor passou sobre nós e o Espírito Santo habita em nós para que nós possamos proclamar boas novas e libertação aos cativos. Essas pessoas estão presas na mão de Satanás, que usa a gratidão como escravidão. E eu busquei ao Senhor e o Senhor me disse, usando o profeta Isaías no capítulo de número 28, no versículo 20, ele diz assim, Renato, explica para essas pessoas, a cama é pequena demais para que alguém se deite, e o cobertor é muito estreito para que alguém possa se cobrir. Ou seja, é uma coisa terrível essa frase dada pelo profeta Isaías ao povo de Deus, porque ele estava buscando viver numa situação onde a cama era pequena e o cobertor não os cobria, ou seja, tentando se ajustar e se adequar a algo que não é verdadeiro, algo que não dá nem repouso, nem proteção. Eu tenho um irmão que é muito grande, e eu lembro quando nós éramos pequenos e morávamos juntos, a cama do meu irmão tinha quase 20 centímetros maior do que a minha cama, porque o meu pai e minha mãe tiveram que aumentar a cama, que para mim era boa, mas para o meu irmão era pequena, para que ele pudesse descansar. E também os cobertores do meu irmão não eram do mesmo tamanho do que os meus, porque quando ele cobria a cabeça, descobria os pés. Ou seja, ninguém consegue descansar numa cama pequena e com um cobertor pequeno. Ninguém consegue ter uma vida plena sendo cobrado numa situação dessa, onde a mesma pessoa que nos ajudou, hoje nos cobra alguma coisa ou faz com que nós vivamos presos a essas pessoas, vivendo diariamente sem descanso e sem proteção. Foi isso que Jesus me mostrou. Mostrou que quando você faz da gratidão uma escravidão, ou quando você, que foi usado para abençoar uma pessoa, faz isso, você está colocando essa pessoa numa cama estreita. Então, nós temos que entender aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer hoje, que quando você clamava por misericórdia ou clamava por ajuda, o Senhor viu, e ele enviou um libertador, uma libertadora para te ajudar. O problema é que você não consegue ver que foi Deus quem enviou a pessoa para te ajudar, e a pessoa que lhe ajudou não consegue se ver como instrumentos nas mãos de Deus. Por quê? Tanto você quanto a pessoa que o ajudou, se tivessem a noção bíblica de que quando eu começo a manter as pessoas presas debaixo de algo que eu fiz, eu estou indo completamente contrário à vontade de Jesus. Jesus deixa bem claro de que ele ama quem dá com alegria, ele ama quem ajuda com alegria, ele ama quem abre a porta com alegria.
O problema é que a pessoa que é o instrumento de bênção passa a se achar senhor dessa pessoa. Nem ela aprendeu e nem a pessoa que recebeu a bênção aprendeu também. Ou seja, o único que é o nosso protetor, que é aquele que nos dá conforto, é Jesus. Então, nós não devemos entender gratidão com escravidão. Jesus quer hoje te libertar dessa sensação de ter que pagar algo que lhe fizeram. Se a sua consciência te acusa, como diz a palavra, vá e pague aquilo que lhe ajudaram. Faça tudo para agradecer aquilo que foi feito. Como eu disse ontem na palavra que Deus me deu, sejam agradecidos. Em tudo deem graças. Volte lá para agradecer. Não seja como um dos 9. Mas em contrapartida, você precisa deixar bem claro que Jesus quer te libertar. Você está cativo nessa chantagem emocional de Satanás. Do mesmo jeito que Deus usou essa pessoa para ser um libertador, um abençoador na sua vida, agora Satanás está pegando essa mesma pessoa, essa mesma situação e usando para te oprimir. E o Senhor veio para libertar os cativos. E outra coisa, ele nos fez livre. Ele, Jesus, ele já pagou todas as nossas dívidas. Se você já agradeceu, você não tem que manter um vínculo com a pessoa que foi usada por Deus. Sim, tenha respeito, tenha carinho, mas isso não significa aceitar viver baixo um jugo, porque Jesus diz assim, ei, você que está com esse jugo pesado de levar, entregue esse jugo para mim, eu carrego esse jugo pesado seu e você vai embora com o meu. A única coisa é que siga a minha palavra. Então, em nome de Jesus, entenda que quando a cama é pequena e o cobertor estreito, significa que cama nos traz repouso, ok? E cobertor nos traz proteção. E o que está acontecendo? Você, ao invés de viver no verdadeiro refúgio de paz, o Senhor Jesus, que te traz paz, você está vivendo num falso refúgio, que um dia te refugiou, mas hoje faz para você uma cama pequena e lhe entrega um cobertor estreito. Então, em nome de Jesus, receba agora uma palavra de libertação. Declare-se livre para confrontar aqueles que lhe ajudaram e hoje não estão lhe fazendo tão bem como deveriam estar. Entenda também que quando você fica dependendo de homens, pagando agradecimento fora do normal, você está idolatrando a uma situação. Talvez não te faça sentido, mas se você entender que Deus ama quem dá com alegria e ele já fez aqueles que estão com ele livres, toda essa situação seja quebrada agora no nome de Jesus. Então eu oro para que você receba, a partir de agora, a partir de hoje, a libertação, a paz que ninguém encontra, que ninguém dá, e a coragem de confrontar com amor tudo e todos que um dia lhe ajudaram e hoje querem te oprimir. Não aceite ser opresso por ninguém. Não aceite, porque Jesus nos fez livre, nos chamou às liberdade. E quando você conhece a palavra de Deus e conhecereis toda a verdade da palavra de Deus, ela te faz livre. Amém. Deus te abençoe, guarde essa palavra para você e saiba, tenho orado e vou continuar orando para que você tenha força e não submeta a jugo desigual, seja em qualquer área, seja com seu marido, com sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira, com seu patrão, com o seu companheiro de trabalho, onde quer que for. Não esqueça, Jesus nos chamou para sermos livres e vivermos uma vida em abundância. Deus te abençoe, no nome de Jesus.